Mostrarei a você como escrever uma fórmula básica para demonstrar alguns conceitos importantes. Primeiro, para nos ajudar a manter tudo certo, vamos clicar neste sinal de mais para adicionar uma nova planilha. Em seguida, clique duas vezes nas guias da planilha e digite os nomes. Agora, podemos adicionar os dados. A fórmula que vamos escrever irá nessa coluna e usará os valores dessas duas colunas em um valor de porcentagem. Poderíamos formatar os dados como uma tabela, mas vamos deixar como está para essa demonstração. A primeira coisa que precisamos é de uma célula para conter o valor de porcentagem. Escolha uma célula externa aos dados e digite ponto 1, ponto. Em seguida, venha até aqui no grupo Números e clique no botão Porcentagem para formatar a célula como uma porcentagem. Ao terminarmos, seremos capazes de alterar esse número, se desejarmos, para calcular um valor de buffer de custo diferente com a nossa fórmula. Agora, podemos digitar a fórmula. A fórmula adiciona as células de material e trabalho e multiplica esse valor pela célula de porcentagem do buffer. O asterisco é usado para multiplicar. Pressione Enter para ver o que acontece. É bem óbvio que este valor não é 10% das duas primeiras colunas. E a razão de não ser é porque não considerei a ordem de cálculo. Esta é a ordem em que o Excel calcula as partes de uma fórmula. Você não precisa lembrar de todos os detalhes. Basta ter em mente que a multiplicação e a divisão são calculadas antes da adição e da subtração. E em nossa fórmula, desejamos que o Excel adicione as primeiras células e, em seguida, multiplique. Para informar ao Excel que ele deve adicionar primeiro, simplesmente inserimos parênteses. Agora, em vez de multiplicar e, em seguida, adicionar, o Excel adicionará os dois primeiros números e, em seguida, multiplicará. Agora, podemos usar o preenchimento automático para adicionar à fórmula as outras células. Mas nos deparamos com um outro problema. Na primeira célula, a fórmula obtém a porcentagem do buffer do D20. Porém, na próxima célula, a fórmula se refere a D21. E uma vez que a D21 está vazia, a fórmula se multiplica por zero e retorna um valor de zero. Por que o Excel alterou essa referência de célula para D21? Porque ao usar o preenchimento automático ou copiar uma fórmula, por padrão, o Excel usa referências relativas. Veja como isso funciona. Na primeira célula, a fórmula se refere a essas células da linha 6 e D20. Ao usar o preenchimento automático, o Excel altera a referência de célula com base na localização da linha 7 e D21. Na maioria dos casos, isso é o que você deseja. Mas, neste caso, desejamos que as fórmulas sempre usem o valor desta célula em particular. Para que isso aconteça, precisamos alterar a referência de célula para uma referência absoluta. Na fórmula, clique em D20 e digite cifrões na frente do D e do 20. Os cifrões informam ao Excel que a fórmula deve sempre fazer referência à célula da coluna D da linha 20. Pressione Enter. Agora, quando você preencher automaticamente a célula, todas as fórmulas apontarão para D20. E poderemos alterar a porcentagem para calcular um valor de buffer diferente.
A última coisa que faremos será adicionar uma coluna de custo estimado que usa uma função. Com a G6 selecionada, clique em Autossoma. O Excel automaticamente assume que desejamos adicionar as 3 colunas à esquerda. Pressione Enter e, em seguida, preencha automaticamente a fórmula para as outras células. Neste curso, você aprendeu o básico sobre criar sua primeira pasta de trabalho do Excel. Onde você irá a seguir? Vamos tentar explorar o Excel 2013 por conta própria. Por exemplo, você pode criar gráficos rapidamente e usar estes botões para adicionar formatação. Para se aprofundar ainda mais nos recursos, ferramentas, funções e fórmulas do Excel, verifique os links no resumo do curso.